Glórias a Deus, amados. Vamos compartilhar o texto bíblico dessa manhã. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Todos acharam? Amém. Amém, queridos? E o Senhor nesta manhã quer falar aos nossos corações. E essa manhã nós continuaremos discorrendo sobre instruções que o Senhor tem nos dado, né? Já há um bom tempo, né? E Ele continuará fazendo em nossos corações o mover dele, né, querido? Eu peço que os irmãos continuem no espírito de oração, concentrados, para que nós entendamos a palavra de Deus, né, queridos? Assim como o Senhor, um dia, de certa maneira, ele disse através de uma parábola que se nós não entendermos a palavra, o que acontece na parábola do semeador, né? O inimigo vem e arranca de nós a palavra. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos estar com o máximo de atenção aqui nesta manhã para ouvir aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Já. Amém? Queridos, então, pela graça do Senhor, Ele irá nos mostrar algumas situações, né? Algumas características, evidências que nós precisamos ter como cristãos. Porque muitas das vezes nós nos deparamos e muitas vezes em situações que a gente achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas pelo contrário, a gente acha que está no caminho, mas em determinados momentos se armam-se armadilhas para que nós não temos contato com o Pai. E nessa manhã o Senhor vai nos deixar claramente expostos para que nós não caiamos nessa situação. E a gente vem discorrendo sobre a vida do filho pródigo. Filho pródigo, a gente já falou que ele sai da casa do pai, né? Sai da casa do pai, pede a herança do pai e ali sai, né? Com o destino de ir em uma terra longínqua, uma terra distante, né? Nós vamos estar lendo a partir do versículo 17, mas só para a gente resumir a história, todos eu sei que conhecem a história do filho pródigo, alguns, né? Vocês conhecem, mas para a gente resumir em caráter, né? Eu sei que alguns não estavam aqui nas reuniões passadas, mas a parábola do filho pródigo se resume ao quê? A ele deixar a casa do pai, ir embora, pedir a herança e ir embora para uma terra distante, não é? Ele vai distante, gasta tudo aquilo que ele tem, a herança acaba, chega um determinado momento que ele precisa trabalhar, e quando ele vai trabalhar, acontece o quê? A fome assola aquela terra que ele foi. A fome assola, a escassez, a dificuldade começa a aumentar, e ele chega um determinado momento em que ele está numa situação dramática, aonde o que acontece? Ele vai pedir comida, ele deseja se alimentar o quê? Daquilo que era dado aos porcos, né? Daquilo que era dado aos porcos. Então, ninguém dava para ele. Veja a situação caótica em que aquele rapaz se encontrava, né, amados? E se nós formos entender e a gente pensar um pouco, o luxo, ele acaba atraindo, né? A gente começou a fazer considerações entendendo de que aquele rapaz, ele não vai para aquela terra por acaso. Ainda que ele não tenha visto a cidade para a qual ele foi, e a palavra do Senhor não diz, mas com certeza existia naquela região, amados, atrativos, havia uma beleza exuberante, havia maravilhas ali em que alguém deve ter chegado para ele e dito para ele, olha, vá para aquela terra, que é uma terra bonita, é uma terra onde todos ali se alegram, todos estão ali e são felizes, né, queridos? Ela ainda continuava bonita, ela ainda continuava maravilhosa, ela ainda continuava exuberante, queridos irmãos. E o que a gente chega à conclusão? Que ainda que havia escassez, fome naquela terra, o filho pródigo, ele não permanece naquela terra. Por que ele não permanece? Porque a fome assolava, a escassez, a dificuldade, ele não conseguia mais ficar naquela terra, porque a fome estava ali. Se ele permanecesse mais tempo, a fome iria pegá-lo e ele ia morrer, né? Que era questão de tempos. A gente consiga ver que o filho pródigo sai e vai para uma terra distante devido à exuberância, à boniteza que existia naquele lugar. Hoje, infelizmente, também, a gente trouxe à tona isso também. As pessoas, infelizmente, no tempo de hoje, o que acontece? Elas também não vão mais pelo alimento que é dado em determinados lugares. O que acontece? As pessoas, através do seu olhar, através daquilo que elas veem em primeiro lugar, é a primeira opção que elas pegam para se congregar, para se estar em um templo, não é mesmo? Você veja hoje, por exemplo, muitas pessoas, elas se dirigem e falam, olha, eu vou para tal lugar porque tem isso,
porque é grande, porque tem ar-condicionado, porque eu tenho lá uma cadeira diferente, né? Uma cadeira acolchoada, pode trazer conforto para mim. Então, à primeira vista, ela não mais por aquilo que vai ser pregado ali, né? Mas é mais pelo quê? Por aquilo que os olhos delas estão vendo, pela boniteza, a exuberância do local, por tudo aquilo que aquele local pode proporcionar. Ainda que nas suas casas mesmo não exista conforto, não exista um luxo, mas ainda assim, elas querem estar em lugares bonitos, querem estar em lugares que chamam a atenção das pessoas, que chama e diga e faz a questão de dizer, olha, eu vou em tal igreja e lá nessa igreja tem isso, tem aquilo, tem isso, tem um monte de pessoas bonitas, eu posso mostrar a minha roupa para elas e vice-versa, não é mesmo? Lá tem artistas, pessoas, jogadores influentes, né? Pessoas influentes, mas jamais as pessoas vão. Hoje é difícil, infelizmente, não há mais. As pessoas estão indo não por aquele alimento que pode dar, mas por quê? Pela boniteza, por aquele lugar proporcionar status para ela, queridos. Infelizmente, isso tem acontecido. Mas é evidente, não podemos negar, que se nós formos sair por aqui, pelas ruas, né, em lugares, em templos, catedrais, né, que a gente passa, é claro que nós vamos olhar. É natural, porque é algo bonito, chama a atenção arquitetônica, né? Chama a nossa atenção, porque é diferente, nós não conseguimos ver uma exuberância e algo tão bonito como aquele local onde nós vamos passando e a gente percebe, olha que lugar bonito, né? Olha que lugar suntuoso, olha que igreja bonita, olha que catedral bonita, né? Ela chama a atenção porque os nossos olhos, eles estão olhando, né, queridos? E ainda assim, não somente nós, amados, certa feita nós sabemos que os discípulos também foram assim. Os discípulos do Senhor, em determinado momento, Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz o quê? Que Jesus está saindo do templo, em determinado momento os discípulos estão atrás dele. O que acontece? Chega um momento que eles param Jesus e olham para o templo de Jerusalém, né? E ali o que eles falam? Olha, mestre, olha o templo, que bonito! Olha que pedras bonitas, não existe mais nada precioso do que esse lugar, não existe mais nada bonito aqui em Jerusalém, além do templo, além, é claro, da casa de Herodes também, que Herodes era um construtor e construía grandes construções arquitetônicas, grandes engenharias, mas assim, os mesmos discípulos que andavam com Jesus também, eles iam por aquilo que eles estavam olhando, pela boniteza, mas o que Jesus diz em seguida, não ficará pedra sobre pedra. Isso que vocês estão vendo, então já não havia mais. O local onde era a presença do Senhor se manifestava. O local onde eles estavam ali no templo de Salomão, quando o templo foi construído, a beleza era tanta, mas não a beleza sim, mas a presença de Deus se fazia. E a presença de Deus era tanto que acontecia, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, de tanta glória, mas naquele momento onde Jesus estava, aquele tempo, já não poderia mais proporcionar isso, porque o Senhor já não estava naquele local, já não estava mais ali, e por isso o Senhor diz, olha, está vendo esse local, esse templo, essa estrutura, não ficará pedra sobre pedra, e foi o que aconteceu, e a profecia já foi cumprida, né, amados? Então, amados queridos, nós precisamos entender a palavra do Senhor nesta manhã. Ainda que o alimento não seja ali disseminado, as pessoas não vão mais por aquilo que a palavra pode ensinar, que aquilo que a palavra pode fazer e falar. As pessoas vão por aquilo que elas chamam a atenção, o seu olhar, a beleza, a exuberância e as maravilhas, assim como o filho pródigo. Ele vai para aquela terra, ele vai porque alguém disse para ele que ali era bonito, e era de fato. A gente começou a cogitar que poderia ser Babilônia, Roma, tantos outros impérios e que eram muito mais atrativos da onde ele estava. Mas o Senhor hoje nos dá uma esperança, né? Eu e você somos a esperança que um dia também estávamos nesses locais. Um dia eu e você, eu sei que alguns aqui participaram também desses lugares, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, o que aconteceu? Ele nos despertou, né? Ele conseguiu fazer o despertar em nossas vidas, queridos irmãos. Mas ainda há esperança. A gente sabe que muitas das vezes a gente permanecia nesses lugares e em determinados momentos da nossa vida o Senhor tocava em nós. O que estamos fazendo ainda aí? Qual é o motivo de estarmos ali? E a gente foi recebendo toques e toques do Espírito Santo, e aí ele foi colocando em nosso coração que ali não era o nosso
lugar. Mas o Senhor tem despertado a muitos. A esperança nossa é que todos aqueles que estão nesses locais, onde já não há mais palavra, onde já não há mais ensinamentos corretos do Evangelho, possam acordar. E nossa oração é essa, né, amados? Para que o Senhor desperte e contagie mais pessoas. Enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. Então, amados e queridos irmãos, assim como o filho pródigo, houve um despertamento nele. Perceba que ele se desperta, ele já não é mais aquela pessoa soberba que sai da casa do pai, arrogante, dizendo, dá a minha parte que eu vou embora. Ele já não é mais. Vamos ler a palavra do Senhor. Fique de pé, por favor. Lucas capítulo 15, e nós vamos escorrer o texto aqui. A partir do versículo 17, nós vamos ler até o 24. Amém? Somente essa passagem que falará muito aos nossos corações. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e abraçou e o beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa de casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor Deus, ó Pai, venha sobre nós nessa manhã, Senhor Pai. Não sou nada, não tenho condições nenhuma de trazer nada aos meus irmãos que estão aqui, mas o Senhor pode, Pai. O Senhor é aquele quem pode realizar aquilo que quiseres. Pai querido, portanto, diminua aqui esse vaso e que o Senhor cresça, Senhor Pai, para a Tua glória e que todos possamos entender claramente aquilo que o Senhor quer de todos nós nessa manhã. No nome de Jesus, Teu Filho, eu te peço, te agradeço. Amém. Amém, mãe? Pode se assentar, glória a Deus. Então, queridos, aí está a palavra do Senhor, é o texto. Obrigado, irmã. Esse é o texto da palavra do Senhor. E aí a gente fica evidente, né? Claro que o filho pródigo, ele não é mais a mesma pessoa, ele agora está arrependido. Ele agora não é mais aquele rapaz soberbo que sai da casa do seu pai e ali vai gastar tudo que tem. Ele agora cai em si. O texto, versículo 17, ele é enfático. Ele diz, tomando em si. Ele aí começa a refletir. E nessa manhã, amados, o Senhor, através desse texto, igual poucos versículos nós utilizaremos hoje, nós teremos plenas convicções do que consiste um verdadeiro arrependimento. Quais as evidências, quais as características que precisa haver para que você e eu entendamos e saibamos o que é o verdadeiro arrependimento. Precisa de 3 elementos importantes. Nós vamos discorrer aqui hoje, nessa manhã. A partir do versículo 17, nós precisamos, e a irmã acabou de ler realmente, que ele toma em si, ele está consigo mesmo refletindo. Através dessa reflexão e que ele passa, ele toma algumas decisões. Ele toma algumas decisões importantes. E a primeira característica, e que nós vemos no filho pródigo, é que ele, o que acontece? Ele reconheceu que errou. Ele reconhece o seu erro. A primeira característica, a primeira evidência que precisa ver, precisa ter para termos um verdadeiro arrependimento é o quê? Aceitar e entender que nós erramos. Reconhecer o nosso erro. Então ele cai em si sobre aquilo que aconteceu. Ele reconhece e sabe a real situação em que ele se encontra agora e decide no seu coração o que vai fazer. Então ele toma a decisão. O que ele faz? E hoje, amados queridos, nós sabemos que ele vai e volta para a casa do pai e ali há um encontro novamente com o pai. Mas se nós precisamos entender e perceber, hoje existe uma dificuldade imensa, né, de reconhecer o erro que cometemos. Há uma dificuldade, muita gente acha que é perfeita, que não erra, né? Que não tem como errar porque ela está ali, que ela é perfeita e tudo mais. Mas a gente sabe que não há perfeição alguma nos seres humanos, né? Nós todos somos pessoas falhas, somos suscetíveis ao erro. Mas o que acontece, muitas pessoas jogam muitas vezes o erro para outras pessoas. Eu não errei, mas quem errou foi aquele fulano, foi a ciclano.
e jamais elas conseguem reconhecer que erraram e que precisam corrigir o erro. Não, elas muitas das vezes, por quê? Por orgulho, né? Muitas vezes entende dentro delas, eu errei sim, mas eu não posso dizer que errei. O que aquelas pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas no meu trabalho vão pensar? Eu não posso falar, eu sei dentro de mim que eu errei, mas eu não posso verbalizar isso, porque as pessoas vão ficar ali me tecendo comentários e tudo mais. Mas, amados, nós não precisamos pensar nisso, porque senão, sabe o que acontece? As coisas vão ficando piores. As coisas vão só complicando, os problemas vão só aumentando, a situação vai só se agravando. Assim como o filho pródigo, veja a situação dele. Ele estava ali, ele estava com dinheiro, acabou o dinheiro, então teve que trabalhar. Trabalhou o quê? Num trabalho indigno para o judeu. Então ele trabalha, mas nem ao menos o trabalho pôde lhe proporcionar o quê? Um alimento digno. Então ele está ali no sofrimento, numa situação caótica, numa situação deplorável. Então ali ele tem um tempo para refletir. E existem muitas dificuldades também que acontecem na nossa vida, que fazem com que a gente reflita. E através da reflexão a gente toma decisões, a gente toma atitudes que precisam ser tomadas para que venhamos corrigir o nosso erro. Então, se nós ficarmos com o nosso erro sempre no nosso coração, se nós não reconhecermos que erramos, os problemas vão só aumentando. Os problemas, as dificuldades, as dores e tudo aquilo que vai acontecer, consequência do erro, vai só aumentando. Por isso, amados e queridos irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos corrigir e primeiro reconhecer que erramos, depois corrigir esses erros. Assim como o filho pródigo, ele não consegue se livrar dos erros enquanto não reconheceu o seu erro, enquanto não reconheceu que estava errado. Então, amados queridos irmãos, nós precisamos entender a palavra do Senhor. O Senhor nos ensina que a primeira evidência que precisa haver em nós, para que encontremos em nós um verdadeiro arrependimento, é reconhecer os nossos erros, reconhecer que erramos e que nós rapidamente venhamos corrigir. E entretanto, muitas das vezes, nós não precisamos, assim como o filho pródigo, amados, precisamos chegar a situações e a níveis tão caóticos que aquele rapaz chegou. Você não precisamos disso. Veja que aquele rapaz precisou chegar no fundo do poço, precisou chegar em situação deplorável para então refletir a maneira com que ele estava vivendo. Ele não precisava chegar naquela situação. E eu e você, hoje, o Senhor nos ensina que nós também não precisamos chegar em níveis tão caóticos. Nós precisamos rapidamente, amados, refletirmos, fazer uma reflexão interna e orar ao Senhor e dizer: Senhor, o que é que eu estou errando? Eu preciso reconhecer o meu erro, mas onde é que eu estou errando? Eu preciso reconhecer, Pai. Então, nós precisamos rapidamente, queridos, evidenciar, colocar para fora onde nós estamos errando, para que o Senhor possa ali nos perdoar. E não precisamos chegar nesses níveis. Quanto mais rápido a gente reconhecer, mais rápido nós saiamos da dificuldade, da situação em qual nós nos encontramos, queridos. Mas nós não precisamos de maneira alguma chegar em situações difíceis. Por isso muitos reclamam. Por isso hoje muitos reclamam com Deus e chegam até a blasfemar contra Deus. Deus, olha a minha situação. O Senhor não muda a minha situação. O Senhor não está olhando por mim, Pai. O Senhor, olha como eu estou vivendo, as pessoas estão me humilhando, eu sou muitas das vezes ali passando dificuldades, mas o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não está olhando por mim. As pessoas chegam a essas conclusões, reclamam com Deus, uns até blasfemas. Deus se esqueceu de mim, Deus não quer saber de mim. Não é assim, queridos? Nós temos exemplos na Bíblia. Gideão, se você olhar a sua Bíblia, capítulo 6, você vai ver o que estava acontecendo. Algo terrível e caótico. O povo, no início do capítulo, diz que eles se esqueceram do Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que o Senhor fez? Entregou eles nas mãos dos medianitas, irmão? Por 7 anos eles ficavam na mão dos medianitas. O que acontece? Chega um momento tão difícil e caótico, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam cavar covas no chão para se esconder, assim como em rochas. Por quê? Para salvar as suas vidas dos medianitas, que estavam destruindo tudo aquilo que viam pela frente, de alimento, de provisão. Então eles estavam numa situação difícil.
Aí Gideão, o que acontece? Ele chega no anjo, que era representante de Deus, e o que ele fala? Olha, Senhor, olha o que está acontecendo conosco. O Senhor se esqueceu de nós. Olha só o que é dito de todas as suas maravilhas ditas na palavra. O Senhor se esqueceu de nós e entregou-nos a um povo mau e cruel. Então, amados, mas ele não entendia. E ele estava se esquecendo do que estava acontecendo. O povo estava naquela situação por quê? Pela idolatria. Algo abominável aos olhos do Senhor. Não é que eles estavam idolatrando ídolos. E aí no texto discorre, vocês vão depois ler em casa com calma. Diz que o Senhor, através do profeta, ele envia o profeta, mas as pessoas não dão ouvidos. O que o profeta faz? O profeta fala, olha, aqui está o erro. Vocês não estão ouvindo a voz de Deus. Mas eles não dão ouvido. Continuam as suas vidas. Depois vem o anjo. Aí fala com Gideão. Gideão, olha, faz isso. Aí Gideão toma a decisão. E o anjo fala, olha, sabe o que você faz, Gideão? Vai ali, ó, na tua casa. Dentro da tua casa. Na casa de teu pai, o que acontece? Tinha um altar a Baal. Então, o que ele faz? Vai lá e destrói esse altar. Faz um sacrifício, destrói esse altar. E aí eu vou começar a agir na sua vida. Né? O que aconteceu? Tinha um altar na própria casa de Gideão. Uma adoração, uma abominação ao Senhor. E ele estava cobrando a Deus aquilo que eles estavam vivendo. Mas ele não percebeu o seu erro. Ele não percebeu, ele não quis reconhecer o seu erro. Mas aí o anjo precisou falar com ele. Faz isso, derruba o altar. Que aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então, amados, é assim que acontece. A gente precisa reconhecer os nossos erros. Que eu e você possamos fazer constantes reflexões na nossa vida. A nossa maneira de caminhar com Cristo. Para que nós encontramos erros e prontamente venhamos reconhecer esses erros, assim como o filho pródigo. Nós não podemos jamais permanecer com pecados ocultos, erros ocultos que estão escondidos muitas das vezes em nós mesmos, nossos corações, mas nós temos que descobri-lo e rapidamente corrigi-los para que nós não venhamos sofrer assim como aquele jovem sofreu. E ele pediu perdão, ele então reconhece, né? Mas ainda lhe faltava outras coisas para que se configurasse um verdadeiro arrependimento. O que ele faz? Ele dá o primeiro passo, ele reconhece o erro, né? Ele reconheceu, pequei contra o Senhor. Então ele está refletindo ainda na terra distante, diz, olha, tantos jornaleiros de meu pai têm comida, né? E eu estou aqui passando fome. Então ele está refletindo consigo mesmo, dizendo, o que vai fazer agora? Aí ele toma ação, levantar-me-ei e vou ter com o meu pai. E ali o que ele vai dizer? Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. É isso que ele faz. E aí ele vai. E a segunda evidência, queridos, para se ter um verdadeiro arrependimento, para que nós alcançamos e saibamos exatamente no que consiste um verdadeiro arrependimento. A gente já falou do erro, reconhecer o erro. A segunda coisa é humilhação. Humilhação. O filho, o que ele faz? Ele está indo para a casa do pai e ali ele se humilha. De que maneira ele se humilha? Ele está no versículo 21, o que ele fala? O filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Então ele se humilha perante o seu pai. O que o filho pródigo faz? Ele confessa ao pai que errou e diz para ele, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não confessa, mas ele diz, olha pai, eu não mereço ser o teu filho, eu pequei contra o céu, eu errei contra você, contra o Senhor também. E aí a palavra vai muito mais além, queridos. Se nós formos ver na palavra do Senhor, 1 João 1:9, o que fala? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Irmã, tá ligado ali. Injustiça. Mas o grande problema, queridos irmãos, é que muitos ficam presos nessa primeira parte. Então eu vou reconhecer o erro, oro ao Senhor, eu errei, eu confesso que errei. Mas não dizem aquilo que fizeram. Não confessam aquilo que fizeram. E 1 João 1:9 diz que nós temos que o quê? Confessarmos a Deus os nossos erros, para que Ele possa nos perdoar e nos purificar. O grande problema, queridos, é que nós não queremos fazer isso. Por vergonha, né? Poxa, eu vou falar para Deus o que eu fiz? Será que eu falo para Deus? Né? Naquilo que a gente... Né? Ele sabe, mas ele quer ouvir de quem?
de nós. O arrependimento vem depois de confessar. Isso, amém. Olha o que o versículo é claro. 1 João 1,9. Se confessar. O que é confessar? Falar. Falar, ele sabe, não igual nossas irmãs também. Ele sabe que ele é onisciente. Ele sabe o que nós fez, mas ele precisa ouvir do Filho aquilo que ele fez, para que possa então ali perdoar aqueles pecados. Então é humilhação. Então o filho pródigo se humilha diante do pai. Eu errei, pai. Imagina para o filho como difícil. Ó. Eu estava com meu pai aqui, pedi a herança, fui embora. Agora estou voltando. Estou voltando para pedir perdão. Então ele se humilha diante do pai. Mas a palavra sempre vai dizer para a gente ir mais além. Confessar os nossos erros perante o Senhor, queridos. Esse é o problema. Muitos ficam presos nisso só. Só reconhecem. Porque para se obter perdão é necessário a confissão. Então, queridos irmãos, eu sei que todos entenderam a palavra e o que nós precisamos fazer para que nós tenhamos essas evidências, essas características. Essa é a segunda, existe mais outra, mas antes nós precisamos entender, confessar o nosso erro perante o Senhor, reconhecer. Por exemplo, Senhor, hoje eu menti o dia inteiro. Pai, hoje eu menti o dia inteiro. Aí você tem que chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu menti hoje. Me perdoa, eu menti. Ou eu falei mal de fulano o dia inteiro, mas sem ele ter feito nada, eu falei mal. Então, aí vai para o Senhor e pede, Pai, me perdoa. Então, confessa, verbalize aquilo que você fez para o Senhor, na sua casa, no teu quarto, na intimidade com o Pai, que o filho tem intimidade com o Pai e pode, então, orar nesse sentido, queridos. Essa, então, amados, é a segunda evidência de um verdadeiro arrependimento. E a terceira evidência é a ação. Terceira evidência é a ação, que está contida exatamente no versículo 21 também, que é a ação, queridos. E que vocês entendam a palavra do Senhor. Essa é a característica. No versículo 21 ainda diz, olha, no final, na última frase diz o quê? Já não sou digno de ser chamado o teu filho. A terceira evidência para um verdadeiro arrependimento é a ação. O filho agiu de que maneira? Ele disse, ele verbaliza. O fruto do arrependimento dele é, olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele joga para fora, já não quer mais ser chamado teu filho. Por quê? Porque ele já não é digno. Foi um fruto, foi uma ação. E toda confissão, ela é prosseguida por uma ação. O filho pródigo teve a ação de pedir, de falar para o pai, eu não mereço ser teu filho. Mas a gente precisa também demonstrar a ação. Foi uma atitude nobre dele, para com o pai dizer que não era digno de mais ser o seu filho. E na palavra do Senhor, amados, nós temos exemplos de pessoas que utilizaram a ação, que fizeram algo, não só confessaram, não só reconheceram o seu erro, não só como humilharam, mas também tiveram a ação em contrapartida. Leia comigo alguém, por favor. Abra a Bíblia para mim. Lucas 19, versículo 8 e 9. 19, versículo 8 e 9, por favor, irmã. É a história de alguém que teve a ação. Ele se arrependeu, mas ele, em contrapartida, teve uma ação. Ele agiu e fez algo importante. Amém? Achou? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este filho é de Abraão. Olha só, então, Zaqueu é um cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Então, em determinado momento, eles eram odiados pelo povo, primeiro, eram odiados pelo povo porque cobravam um imposto a mais daquilo que se devia cobrar. Então, eles roubavam do povo judaico, que já era pobre, já não tinha recursos para pagar, e ainda assim os publicanos, então, eles colocavam um jugo ainda maior sobre os israelitas, os judeus. E aí o que aconteceu? Agora a nossa irmã leu. Ele demonstra um verdadeiro arrependimento. Qual a demonstração do arrependimento dele? O que ele faz? Ele doa aos pobres metade dos seus bens, primeira coisa. Depois o que ele faz? Olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho feito mal a alguém, o que ele faz? Eu vou devolver 4 vezes mais. Esta foi a ação de Zaqueu. Então configurou aquilo que ele estava ali fazendo. Ele pediu perdão, olha, demonstrou um arrependimento. Então ele devolve, dá aos pobres a metade dos seus bens e devolve. Se tem fraudado alguém, ele devolve 4 vezes mais. Aí que Jesus fala para ele, hoje
veio salvação nesta casa. E o Senhor pôde perdoá-lo, o Senhor pôde ali estar com ele, queridos. Então, amados, a nossa salvação, ela também depende disso. Da nossa disposição em agir, da nossa disposição em orar ao Senhor, em sair de situações incômodas, a qual o pecado nos traz, a qual o erro nos traz, queridos. Só seremos salvos, amados, se nós estivermos convictos, se nós estivermos dispostos a largar aquilo que nós estamos errando, a viver ao Senhor, pedir ao Pai que nos perdoa, queridos, se de fato houver um verdadeiro arrependimento, amados. E aqui estão as evidências que nós precisamos ter. Primeiro, reconhecer o erro, depois se humilhar perante o Pai, e a humilhação vem em seguida da confissão. Então, queridos, e a terceira agora aqui é a ação. Precisa haver a ação em nós, para que nós configuremos em nós um verdadeiro arrependimento. Você quer ver um exemplo? Às vezes aí a pessoa chega, está em casa ali, e chega para o Senhor, e diversas coisas são exemplos aqui, tá? Às vezes a pessoa chega, pai, pede perdão ao Senhor. Pai, olha, eu tenho, por exemplo, roubado a companhia de energia, de telefone, de água. Eu tenho feito ali situações, é o famoso gato ali, né? E feito ali situações onde eu não pago mais energia, não pago mais água nem telefone. Então eu tenho enganado. Eu tenho roubado quem? A companhia de energia, de água, de luz, de telefone. E hoje eu chego para o Senhor e pede e se arrepende. O que ele faz? Se arrepende. Pai, eu estou arrependido. Eu não vou fazer mais isso. Eu me arrependo, estou me humilhando. Mas aí o que ele faz? Precisa haver uma ação. Ele reconheceu, se humilhou e confessou. Mas qual que é a ação que precisa ser feita? Retira todas essas situações, esses gatos, né? Depois o que ele faz? Se eu não posso devolver o dinheiro para essa companhia, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ação, doar aos pobres, eu vou fazer alguma coisa. Mas eu preciso ter essa ação. Ele tem que ter ação. E ali tem que haver alguma coisa que precisa acontecer. Então, queridos, outro exemplo, muitas das vezes a pessoa está presa ali dentro de um pecado, ou talvez pornografia, por exemplo. Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor, mas eu não consigo. Aí, o que ele pode fazer? Qual é a ação que ele pode fazer? Eu vou cancelar o meu plano de internet. Eu vou fazer o quê? Não vou mais ter aparelhos dentro da minha casa que possam me fazer pecar contra o Senhor, que possam ali, eu preciso ter essa ação. E ali vai configurar um verdadeiro arrependimento, um fruto que tem que existir em nós. A ação é necessária, queridos. Sem ação não pode haver um verdadeiro arrependimento. Não adianta eu reconhecer o meu erro, não adianta eu me humilhar e confessar se eu continuo na prática do pecado. E existem tantos exemplos de pecados, de erros que existem, que nós às vezes estamos passando e nós temos que rapidamente, queridos, corrigir para que o Senhor nos perdoe verdadeiramente. Se não existir ação, se não existir a reação nossa, se nós não agirmos, não pode haver um verdadeiro arrependimento. Então, hoje o Senhor nos impele e nos ensina, amados, quais são as características, evidências que todo verdadeiro arrependimento precisa conter. Perceba que João 8:36 vai falar: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então às vezes a gente não consegue, mas o que nós temos que fazer? Pedir ao Pai: me ajude, Senhor, e me livre desta situação. Que nós entendamos a palavra do Senhor nessa manhã, amados, indo para as considerações finais. Os versículos 22 e 23 vai terminar dizendo: mas Pai, o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alpargatas nos pés, trazei o bezerro cevado e o matai, e comamos e nos alegramos. Em contrapartida, queridos, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, assim como o filho pródigo, quando nós reconhecemos nosso erro, quando nós nos humilhamos, quando nós realmente confessamos, quando nós temos a ação, né, em gerar um fruto para aquele arrependimento, assim como o pai se alegrou com o filho quando ele voltou para casa, assim como o filho fez todos esses passos, ele se alegra também comigo e com você. Se nós, amados irmãos, haver em nós verdadeiro arrependimento, o Pai, na mesma hora, ele se alegra conosco, ele se alegra. E que de forma a gente pode fazer isso, irmãos? Nos arrependendo verdadeiramente, não só de boca, mas
em fatos, em ação, em agir, para que o Senhor se alegre de mim e de você, queridos. Nós estamos cada dia mais, irmãos, nos aprofundando no mundo cada vez mais caótico, não há mais o certo e o errado. E o Senhor, e eu e você, nós sabemos o que é certo e o que é errado, devido ao quê? A palavra do Senhor que nos norteia. E hoje, amados, o Senhor, Ele diz claramente para nós, há necessidade de haver evidências, características em nossas vidas, porque senão nós vamos ficar só achando que o Senhor nos perdoou, só achando, Senhor, eu errei, me perdoa, amém. Só isso, não. Confesse, diga para Ele que errou, diga para Ele que, Pai, aqui está o meu erro, eu confesso ao Senhor que errei, e aí a ação minha, a ação sua precisa acontecer. Eu vou fazer isso, Senhor, porque eu sei que vai gerar um fruto. Esse fruto precisa ser gerado para que o Senhor me perdoe e se alegre comigo. Primeira coisa, você entendeu que nós temos que reconhecer o nosso erro. O filho pródigo reconheceu consigo mesmo. Segunda coisa, ele se humilhou e confessou ao Pai e se humilhou na presença do Pai. E a terceira, precisa haver ação em nossas vidas para que este verdadeiro arrependimento seja configurado verdadeiramente como um verdadeiro arrependimento. Estas são as características, amado. Todo verdadeiro arrependimento precisa conter essas três evidências, essas três características. Eu quero nessa manhã afirmar esse compromisso com você através dessa oração. Que todas as vezes que nós errarmos, que nós pecarmos, nós rogamos ao Pai para que Ele rapidamente possa nos perdoar. Lembrando que não precisa a gente chegar no fundo do poço, não precisa a gente chegar lá no lamaçal. Não precisa disso. O Pai sempre está estendendo as suas mãos para nós. E precisando que haja a confissão, pedindo perdão a Ele para que Ele possa nos perdoar. Vamos orar ao Senhor. Que nós não venhamos perder, Pai, amados, essa essência do Pai, né? Não para agradar a mim ou ao irmão que está sentado ao seu lado, mas para alegrar o coração do Pai. Porque Ele se alegra em reconhecer e saber que existem corações verdadeiramente arrependidos e que estão aqui para agradar Ele, para que Ele se alegre. Amém, amados? Graças a Deus. A Deus toda a glória. Aleluia.